em Feira de Santana. E a gente vai falar sobre esse assunto com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Geandro Ribeiro, que vai trazer mais detalhes sobre esse assunto. Secretário, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente, deseja um ótimo dia para o senhor. E eu começo perguntando justamente do que é que se trata em relação à caravana, né? Como é que ela vai funcionar e como é que funciona de fato esta ação. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Princesa FM. É um prazer imenso estar falando com vocês, a nossa turma aí toda de Feira de Santana. E já lhe agradecer aqui esse espaço para a gente conversar sobre um tema tão importante, que é o tema da agricultura familiar. E a parceria mais forte, ela foi instituída ali em 2018, quando o governador ele é reeleito. A gente entendeu que a Bahia era um celeiro da produção de alimentos, importante produtor de alimentos, e tem uma população muito grande. A gente está falando de 15 milhões de habitantes, o qual a gente tem essa responsabilidade de levar a política pública para alimentar o povo baiano. E a agricultura familiar, ele é responsável por 80% do que chega à mesa dos baianos e baianas, dos brasileiros e brasileiros. Diante disso, Fernando, a gente inaugurou aí uma estratégia de entrelaçar as políticas públicas. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, quando ela foi criada em 2015, ela desbravou aí um cenário que até então nunca tinha se visto, né? Um conjunto de políticas públicas onde conseguiu ali naquele primeiro momento, nos 4 primeiros anos da gestão do governador Rui Costa, a gente aplicou 1,2 bilhões de reais na agricultura familiar. Com esse avanço dessas políticas públicas e elas começando a se consolidar, a gente viu a necessidade de entrelaçar com parceiros estratégicos, prefeituras municipais, agentes financeiros, instituições de ensino. Então, inauguramos ali essa estratégia, parceria mais forte e com o propósito de produzir alimentos de qualidade, respeitando aí as questões sociais e ambientais e levando para a mesa dos baianos e baianas esse alimento. Diante desse cenário, a gente chamou a sociedade civil para conversar e para executar essas políticas públicas. Na medida que isso vai se avolumando, e a gente já chega agora a 2,9 bilhões de reais aplicados à agricultura familiar, a gente percebeu que era necessário fazer uma grande prestação de contas e com a sociedade baiana. Então a caravana vem nesse sentido, vem nesse momento agora, onde a gente vai apresentar nos 27 territórios uma grande prestação de contas e um realinhamento das ações. Então, investimentos que aconteceram, por exemplo, no território do Portal do Sertão, né, que envolve aí Feira de Santana e os demais municípios, a gente está falando que a gente aplicou aí um pouco mais de 40 milhões de reais em políticas públicas para a agricultura familiar. Então, a gente vai dialogar com os conselhos municipais, com as prefeituras municipais, com as entidades executoras do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. A gente vai dialogar com os agentes financeiros, a gente vai dialogar com os serviços, com os sindicatos patronais, os sindicatos dos trabalhadores rurais. Aí Feira tem um sindicato muito forte. Então, a gente quer de forma, como foi inaugurada ali em 2007 com o Jacques Wagner, a democratização da política pública, a gente quer continuar nesse mesmo alinhamento aí de evoluir ainda mais a execução das políticas públicas. Bom, secretário, essa caravana vai passar por outros municípios também? Já tem uma programação definida? Como é que vai ser isso? Já tem sim, Fernando. A gente inaugura aí amanhã, faz o grande lançamento dia 17 aí no Hotel Ibis, onde a gente faz uma coletiva aí com a imprensa, mostrando esse desenho e essa motivação dessa caravana, mostrando a importância dela, a importância de estar divulgando não só as ações, mas realinhando com a sociedade civil organizada essas ações. E a gente segue já no dia 18 em 2 municípios. À frente nossa aqui da SDR, vai para Irecê, 3 dirigentes nossos, vai para Irecê, o presidente da CAR, junto com o superintendente da SUAF e a coordenadora do CDA, vai para Irecê, onde faz lá a agenda do território de Irecê, e uma outra turma nossa, o dirigente da Baiaté, da CEPEX e da SUTRAG, vai para Teixeira de Freitas. Então, simultaneamente, a gente vai estar em 2 municípios, em 2 territórios. Então, a ideia é que a gente comece agora, dia 17, com o lançamento, e conclua aí no dia 29 de junho, visitando todos os 27 territórios, apresentando e prestando conta à sociedade baiana do que foi feito nesses 7 anos e 4 meses da gestão do atual governador Rui Costa.
Lembrando, Fernando, que aí eu costumo falar isso, o governador vem falando muito de investimento em saúde e educação. Realmente, a Bahia vem experimentando uma nova forma de fazer gestão pública e o investimento na saúde, com as 26 policlínicas que estarão concluídas até o final do ano de 2022, todo o investimento que aconteceu na educação esse ano 2022, 2020 e 2022, foram mais de 4 bilhões de reais. A agricultura familiar está nesse mesmo patamar. Eu costumo falar com o governador pode falar aí com toda a eloquência da sua voz que o estado da Bahia é o estado que mais investe na agricultura familiar baiana, na agricultura familiar, em comparado com os outros estados. Nós temos aqui investimentos que chegam a 2,9 milhões de reais, bilhões de reais, mas é porque a gente está entrelaçando a assistência técnica, que é o vetor e a política indutora das demais políticas públicas, com investimentos em projetos de inclusão socioprodutiva. Só você ter ideia, Fernando, nós teremos até o final de 2022 422 agroindústrias funcionando. No sábado mesmo, o governador estava em Santana, lá no oeste da Bahia, entregando um laticínio que recebeu ali um investimento de 1,2 milhões de reais, e onde ele está ali entrelaçado não só com o setor produtivo, os 126 agricultores que estavam ali sendo beneficiados, mas com a Escola Família Agrícola. A gente está falando de 160 estudantes estarão ali juntos com essa ação do Estado. Então, a gente vem fazendo isso muito, né? Vitória da Conquista, com Barra do Choça ali pertinho, investimento ali na Cooperbac, uma cooperativa de café, que já está colocando na prateleira dos supermercados o café da Cooperbac, o café de Tia Regi, a turma lá do Litoral Sul com cacau e chocolate, a turma do Pemões da Diamantina com leite lá de Várzea Nova. Então, é uma série de investimentos que já vem traduzindo aí em resultados muito positivos para a agricultura familiar baiana. E, consequentemente, para os municípios, que é isso que o governador sempre coloca. E essa proposta da caravana é colocar isso em evidência e chamar ainda mais os parceiros estratégicos. Não adianta a gente insistir em querer fazer as coisas de cima para baixo, que não funciona. A mudança de rotina, Fernando, foi justamente essa. Quando a gente lança os editais, a gente está oportunizando os agricultores organizados em associações e cooperativas a escreverem seu próprio projeto e a escreverem sua própria história. Quando a gente convida os consórcios públicos e envolve os municípios baianos na execução da assistência técnica, é porque, de fato, quem conhece o município, quem conhece Anguera é o povo de Anguera, quem conhece Rafael Jambeiro é o povo de Rafael Jambeiro. Não somos nós daqui de cima que vão determinar quais são as ações prioritárias. Então, esse investimento que vem sendo feito a partir da ASDR para a agricultura familiar é com essa conotação, escutando muito, conversando muito, alinhando muito com a realidade local. Bom, secretário, é um desafio para quem depende da agricultura familiar, sem dúvida nenhuma, é a estiagem, né? Que volta e meia acontece, a gente sabe que a seca precisa entrar no planejamento dessas pessoas, inclusive, porque ano que não tem seca vem se tornando até ano atípico, né? O certo é ter aquele período de estiagem, embora a gente não queira que aconteça, mas é certo que acontece praticamente todos os anos. Como é que o senhor entende essa questão de enfrentamento à seca e, sobretudo, se preparar para ela? Como que a secretaria tem dialogado com esses agricultores também e, claro, estou falando até mesmo de ações governamentais para ajudar nesse sentido? A gente precisa, Fernando, primeiro ter um entendimento. A gente não consegue enfrentar a seca, né? É impossível enfrentar ela, a gente tem que conviver. Então, a ideia e a proposta que o governo do estado fez foi um plano estadual de convivência com o semiárido. A gente está falando de 2/3 do território baiano está no semiárido baiano, ou seja, a gente tem aí essa característica particular do estado da Bahia. Então, isso é muito propício ao estado da Bahia. Diante disso, esse mês de março, o governador aprovou, já tinha aprovado a lei e agora sancionou o decreto que regulamenta essa lei e apresentou à sociedade civil o plano estadual de convivência com o semiárido. Foi agora em abril, agora em março, que nós fizemos isso. O governador tem esse entendimento, entrelaçando as ações nossas. Por exemplo, vou dar um número que reflete muito que a preocupação do governo do estado com a agricultura familiar e com o semiárido baiano. Quando o governador Jacques Wagner chega ao governo da Bahia, nós tínhamos ali algo em torno de 6 mil inscritos no Seguro Safra, que é uma ação paliativa, a gente não é estruturante, mas ela é importante demais,
que é garantir o mínimo ali de sustentabilidade da agricultura familiar que planta ali o milho, o feijão, sobretudo, a mandioca. Quando ele chega ao governo do Estado, nós tínhamos ali 6 mil adesões, 6 mil cotas. Hoje, esse número chega a 350 mil cotas. A nossa média do Estado da Bahia é de termos ali 290 mil agricultores familiares aderindo a esse importante instrumento da política pública que é o seguro-safra. O Estado da Bahia é o único estado que paga 50% do que é devido ao agricultor e à prefeitura. Por exemplo, o agricultor teria que pagar R$17, ele paga R$8,50, a prefeitura teria que pagar R$51, paga R$25,50. O Estado teria que pagar apenas 104, paga 136, porque paga essa diferença. Então, com isso, esses números aumentam, e aí a gente tem um número que é bem interessante. O Estado todo ano investe em ao torno de 37, 38 milhões de reais no Garantia Safra, e quando o agricultor ele é indenizado, isso retorna para a economia baiana algo em torno de 170 milhões de reais por ano. Então, o Estado vem entendendo essa dinâmica. E outra coisa foi o que eu falei. Ao lançarmos editais aí de um projeto importantíssimo, que é o Bahia Produtiva, nossa aqui da cá, a gente tem aí, colocando na mão do agricultor, através das suas associações e cooperativas, a caneta para ele escrever sua própria história. Como eu disse, quem entende a realidade do semiárido é o sertanejo, é o agricultor que está lá, aquela comunidade que está lá, a entidade até que está lá. Então, o projeto que é apresentado por nós vem com esse conceito de convivência com o semiárido, entendendo as intempéries que acontecem em função dessa diversidade de estar no semiárido, mas também o sertanejo é um povo inteligente que sabe o que quer, sabe que pode produzir mais. A palma forrageira, por exemplo, é uma revolução que aconteceu nesses últimos 7 anos, tornou a pecuária leiteira baiana viável. Você tem ideia, Fernando, a gente está falando de uma redução. Se você pegar os dados de 2006 com os dados de 2017, que são dados do censo agropecuário, o rebanho de vacas leiteiras ele reduziu pela metade, mas a produção de leite aumentou em quase 20% comparado a esse período. E a gente já está chegando aí mais de 1 bilhão de litros de leite produzido por ano, comparado ali com 2006, que era 800 milhões de litros de leite. Então, a gente tem aí uma prova clara que a política pública, entrelaçada com o conhecimento local, que é isso que a gente defende, ela dá resultado. Se você pegar os dados de 2017 da mandiocultura, a gente produziu ali 397 mil toneladas de raiz de mandioca. Nós já estamos chegando a 800 mil toneladas de raiz de mandioca. Então, é isso que a gente está chamando a nova assistência técnica de extensão rural, que é o conhecimento local sendo valorizado pela política pública. Os editais permitem isso, a ação descentralizada da assistência técnica através de chamadas públicas permite isso. Então, quando a Princesa FM abre esse espaço aqui para a gente colocar aqui a agricultura familiar baiana, ela vem, nos últimos 14, 15 anos, recebendo investimentos, e nos últimos 7 anos e 4 meses, isso foi turbinado ainda mais, porque houve uma pavimentação ali do marco regulatório, lei de convivência com o semiárido, lei dos territórios, lei de cooperativismo, lei de assistência técnica aprovada nos primeiros 8 anos de Wagner, nos permitiu a partir de 2015, acelerar ainda mais a execução para esse povo tão importante. Para você ter ideia, Fernando, a gente está falando de um segmento que tem aí 593 mil estabelecimentos, do total de 746 mil, a gente está falando aí de 77% dos estabelecimentos rurais da Bahia são da agricultura familiar, são tipificados como da agricultura familiar. Isso nos permite direcionar investimentos, entendendo a economia dos municípios. 80% dos municípios baianos têm até 30 mil habitantes. A base econômica desses municípios é agropecuário e, consequentemente, é a agricultura familiar. Então, ao fazer investimento num laticínio, como eu falei ali em Santana, esse laticínio tem o potencial de colocar na economia daquele município um pouco mais de 7 milhões de reais. Então, é por isso que a gente, por ano, por isso que a gente está aí com essa envergadura e chamando a nossa turma para participar da caravana. É um momento de realinhamento das ações, de apresentar resultados, de mostrar onde quer chegar. Para você ter ideia, Fernando, eu sou meio acelerado aqui para falar. Se eu estiver falando demais, tu me corta aí, viu? A gente, para você ter ideia,
o governador Rui Costa, ali no dia 30 de março, ele fez um evento específico para a agricultura familiar. Ele ali autorizou a gente fazer uma nova chamada pública de assistência técnica e extensão rural. São 240 milhões de reais que serão aplicados nesse tema da assistência técnica. Mais de 37 mil famílias serão beneficiadas com essa ação. Da mesma forma, ele autorizou a gente ali, Fernando, a celebrar os 2 novos acordos de empréstimo que a gente tem com o Banco Mundial e com o FIDA. A gente está falando aí de 300 bilhões de dólares que serão aplicados nesses anos seguintes. A gente está falando já de projeção para os próximos 5 anos. Então é isso que a gente vai discutir com a sociedade baiana, com a caravana. Secretário, muito bom falar com o senhor, é muito bom trazer essas informações. Sucesso com a caravana, a parceria mais forte juntos para alimentar a Bahia, e sucesso, claro, para os nossos agricultores familiares. Forte abraço para o senhor. Eu que agradeço, Fernando, novamente esse espaço. É importante a gente estar conseguindo conversar com a sociedade do perímetro urbano, que a gente chama, porque às vezes a gente não consegue entender como é que chega milho, feijão, o feijão que chega, a farinha que chega, os produtos que chegam na mesa dos baianos e baianas, dos feirenses, e não sabe o que vem desse povo tão importante que é a agricultura familiar, que é o assentado da reforma agrária, que é o povo das comunidades tradicionais. Então a gente tem aí uma certeza que quando você abre esse espaço para a gente aqui, é de levar essa informação para a sociedade como um todo e ter a certeza que o produto, quando chega à mesa, que vem da agricultura familiar, ele não tem agrotóxico, ele não tem veneno, ele não tem mão de obra escrava. Então é por isso que a gente investe tanto na agricultura familiar baiana. Obrigado, Fernando, obrigado, povo de Feira, por estar aqui nos escutando. E um belo dia e uma semana aí cheia de realizações, né? Começando agora, segunda-feira começando. Então é muito bom começar a semana já falando de coisa boa, né? Com certeza. Conversamos então com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Geandro Ribeiro, falando pra gente sobre a caravana parceria